Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na complexa e tensa situação política da Venezuela. Com a iminente posse de Donald Trump nos Estados Unidos e a crescente pressão internacional, o futuro do presidente Nicolás Maduro está mais incerto do que nunca. Vamos entender como chegamos até aqui e o que pode acontecer nos próximos dias. Imagine um país rico em petróleo, mas mergulhado numa crise econômica e humanitária sem precedentes. Agora, acrescente a isso um líder contestado, Nicolás Maduro, enfrentando acusações de fraude eleitoral e temendo por sua própria vida. Com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e a maioria dos países reconhecendo Edmundo González, que é o atual rival de Nicolás Maduro, como o verdadeiro vencedor das eleições, a Venezuela está à beira de uma mudança sísmica, eu diria que quase nuclear. Fique conosco para entender os desdobramentos dessa crise e o que o futuro reserva para o povo venezuelano. A Venezuela, outrora uma das nações mais prósperas da América Latina, afinal de contas, a Venezuela é muito rica em petróleo e hoje o mundo gira em torno do petróleo, enfrenta uma crise devastadora. A ascensão do chavismo, iniciada por Hugo Chávez e continuada por Nicolás Maduro, levou o país a um colapso econômico com uma hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e uma imigração em massa de cidadãos buscando melhores condições de vida, inclusive para o Brasil, muitos para o Brasil. As políticas econômicas desastrosas e a repreensão política contribuíram para transformar a Venezuela em um país destruído e miserável. Em julho de 2024, a Venezuela realizou eleições presidenciais marcadas por denúncias de fraude. O Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, declarou Maduro vencedor, mas sem apresentar provas concretas, a tal das atas. A oposição, liderada por Edmundo González, apresentou evidências de que González obteve 67% dos votos. A comunidade internacional, incluindo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, considerou as eleições ilegítimas e pediu a restauração da democracia no país, segundo o próprio El País, que é o jornal que veiculou isso. Diante da repreensão internacional e interna, Nicolás Maduro está cada vez mais paranoico. Normal. Relatos indicam que ele teme ser envenenado e por isso tem evitado de se alimentar normalmente. Ele já perdeu bastante peso, inclusive nas imagens mais recentes dele. Tá bem crítica a situação. Além disso, Maduro intensificou a repreensão, ordenando o fechamento de cidades e o aumento da presença militar nas ruas para controlar possíveis protestos. Afinal de contas, segundo o regimento deles, no dia 10 agora de janeiro seria o dia dele tomar posse como presidente eleito. A oposição liderada por Maria Corina Machado e Edmundo González continua mobilizando a população, apesar da repreensão. Com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, espera-se uma postura mais rígida em relação ao regime de Maduro. Trump já sinalizou apoio a Edmundo González e à oposição democrática na Venezuela. Inclusive, nesta semana, o Trump se reunirá com Edmundo González. A União Europeia e o Reino Unido também consideram impor sanções mais severas contra o regime venezuelano. A comunidade internacional está unida na pressão por uma transição pacífica para a democracia na Venezuela. E o único que disse que vai enviar ali um representante para suposta posse de Nicolás Maduro foi o Lula, né? Para variar. A situação da Venezuela é extremamente volátil. Com a posse de Maduro marcada para agora, dia 10 de janeiro, a oposição planeja manifestações em massa e busca o apoio das Forças Armadas para impedir a continuidade do regime. Edmundo González, atualmente no exílio, na Espanha, prometeu retornar ao país para assumir a presidência, apesar das ameaças de prisão. Inclusive, o governo de Nicolás Maduro já espalhou cartazes com a imagem dele com procuras para ser preso. O futuro da Venezuela depende de diversos fatores, incluindo a postura das Forças Armadas,
a pressão internacional e a resistência do povo venezuelano. Por isso, as barricadas e tudo mais para conter uma suposta ação do povo. A Venezuela está chegando num ponto de inflexão. A comunidade internacional e o povo venezuelano clamam por uma transição pacífica para a democracia. Mas, como nós já sabemos e também já mostramos aqui no canal, o próprio Nicolás Maduro diz que não passaria, só passaria o governo para outra pessoa que não fosse um chavista se ele tivesse morto. Ele não entregaria o governo para uma pessoa que não fosse chavista. É crucial que continuemos atentos aos desdobramentos e apoiemos os esforços pela restauração dos direitos humanos e da prosperidade no país. Se você se importa com a liberdade e a justiça, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para se manter informado sobre a situação da Venezuela, do Brasil e de outros países. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!